Boa parte do primeiro semestre do meu mandato foi consumida pela Comissão Especial da Reforma da Previdência, já que eu presidi a comissão mais importante dessa legislatura até aqui, eu poderia até dizer a comissão especial mais importante da última década, já que essa era a pauta do país, que o país já esperava há tanto tempo. A despeito de ter tido muito tempo consumido por isso, eu ainda tive tempo de atuar muito em defesa da Zona Franca de Manaus e de apresentar projetos de lei que tramitaram, inclusive, de uma forma surpreendente. Eu aprovei um projeto de lei, o projeto de lei 888, que estabelece regras para o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Eu aprovei na Comissão de Defesa do Consumidor um projeto de lei que prevê a vedação para que empresas de telefonia vendam novas linhas quando existir reiteradas reclamações por conta das linhas já existentes, e fora isso tenho dedicado nos últimos meses especial atenção à reforma tributária, que é uma reforma que mexe diretamente com os interesses do povo do Amazonas, em especial da Zona Franca de Manaus. Além disso, fui nomeado relator na Comissão de Constituição e Justiça da PEC 128, que é uma PEC que também trata de reforma tributária, e essa sim garantindo as vantagens comparativas da nossa Zona Franca de Manaus. Além disso, fui escolhido entre os 100 deputados mais influentes do parlamento nesse primeiro semestre e tenho a honra de ocupar a primeira vice-liderança do meu partido, o PL, que hoje é o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados, só menor do que o PT e o PSL. Eu acho que o caos principal foi assim, coisas que eu não tinha noção do tamanho que era ser presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu fui convidado para visitar uma agência aqui chamada Bloomberg, que é uma das maiores agências de notícias para o mercado financeiro do mundo, e dei uma entrevista lá. E quando acabou a entrevista, a gerente lá me chamou e disse: veja aqui, essas aqui são as notícias que mais influenciaram a Bolsa de Valores no Brasil nos últimos minutos. A primeira era uma declaração do presidente Trump, a segunda era uma declaração do ministro Paulo Guedes, a terceira e a quarta eram declarações minhas naquela entrevista na Bloomberg. Então isso para mim foi muito inusitado. E um outro fato também muito interessante foi a entrevista que eu dei no jornal Estado de São Paulo, em que eu falei que a proposta que sairia da Câmara dos Deputados seria muito diferente da proposta apresentada pelo governo, seria um substitutivo, que era o termo técnico para as alterações feitas a partir das emendas, e isso também virou um pandemônio na minha vida, com todos os jornais, todas as TVs me ligando pela repercussão que teve da ideia de que eu estaria sugerindo a apresentação de uma nova PEC. Eu torço muito para que o governo dê certo, mas não tem como dar certo um governo em que o presidente todo dia cria uma polêmica, todo dia dá uma declaração confrontando os pilares do sistema democrático, confrontando as instituições. Não há retomada do crescimento econômico sem estabilidade entre as instituições e, infelizmente, o presidente é o vetor principal da instabilidade institucional no nosso país. Me parece que o governador não governa, me parece que o governador o tempo inteiro é traído por agentes de dentro do seu próprio governo e tem muita dificuldade de estabelecer uma pauta. É fácil você ganhar a eleição negando alguma coisa, e tanto o presidente como o governador Wilson Lima ganharam a eleição negando o passado. Só que você não governa negando o passado. Para governar você tem que ter um plano de governo. E tudo que não existe no governo do Estado do Amazonas é um plano, é uma agenda, é um rumo que saiba o que fazer para o Amazonas tomar um caminho de retomada de desenvolvimento. Crise na saúde e, além do mais, agora tomado por uma série de escândalos. O transporte escolar na SEDUC, agora a questão de grilagem de terras. É um governo que vai por um caminho muito perigoso. Não há um legado das administrações Arthur para a cidade de Manaus. O que ele prometeu na campanha não foi cumprido, nós continuamos sem creche, o trânsito segue caótico, o transporte coletivo vive uma das maiores crises da história. E prefeito que não consegue resolver creche,
trânsito e transporte coletivo, é prefeito que não deixa nada de bom para a cidade. Eu decidi não especular sobre isso, pelo menos até o início do ano que vem. Eu tive no primeiro semestre uma missão muito grande com o povo brasileiro, tenho agora no segundo uma missão muito grande com o povo do Amazonas, que é proteger a Zona Franca de Manaus nessas propostas de reforma tributárias que tramitam aqui na casa, e não quero contaminar a minha ação aqui na Câmara dos Deputados com questões eleitorais. Eu não quero deixar de fazer ou não fazer alguma coisa pensando que isso pode tirar ou não voto. Eu quero agir aqui defendendo os interesses maiores do povo brasileiro, do povo do Amazonas, e isso exige foco total no exercício do meu mandato de deputado federal.